entender algumas coisas. Que bom. O objetivo era esse, ajudar a gente a ter uma compreensão melhor. Então, vamos lá. Eu coloquei, deixa eu até abrir o meu aqui, e aí vocês vão me ajudando a fazer a associação ali com ele, lendo, tá? Para que nós vamos realmente conseguindo interpretar um pouquinho melhor. Cadê? Só me atualiza a página, porque eu vi a aula, li o resumo, mas não sei a página que vocês pararam. 87, tá anotado no meu, acho que é. Jesus mudou o movimento das esferas. Muito bem, então aqui... Tem mais alguém chegando? É na 90? 87, Dani. Nossa! Não é? Ué. Ou eu marquei errado? Existe essa possibilidade, tá? Peraí. Não, ele mudou o movimento de suas esferas. A minha tá aqui. Tá certo, Marcos? É, né? Terminou 87. Beleza. Terminou, isso mesmo. Aí a gente leu aqui também os complementos, tá? Então, nós vamos ali no item 16 da página 88, então. Certo? Eu acho que tem ali sobre esse trecho, eu já coloquei alguma coisa para a gente aprofundar. Então, nós vamos pegando lá. Então, vamos ler o texto integral aqui. Quando entrei em sua região, eles se amotinaram e lutaram contra a luz. Retirei 1/3 dos seus poderes para que não pudessem ser capazes de realizar as suas atividades malévolas. Mudei a providência e a esfera sobre a qual governam e coloquei-as voltadas para a esquerda por 6 meses, enquanto completavam seu período de influência, e coloquei-as voltadas para a direita por outros 6 meses, enquanto completavam seu período de influência também. Então, aqui ele está falando sobre reduzir a capacidade de ação dos arcontes, né, dos seres que ainda deliberavam, que, de certa forma, promoviam o mal entre os seres humanos, né, na humanidade. E aí ele fez aquela alteração lá, da direita para a esquerda, que é o processo de equilíbrio, indicando também um momento de uma nova era, uma regeneração. É o que a gente também já estudava e conhecia sobre... Bom, o celular está desligado, mas está tocando no computador, o que adianta? Que a gente conhecia sobre o início da nova era a partir da chegada de Jesus, que inclusive dividiu os tempos, né? A vinda dele ao planeta Terra criou esse marco por conta de tudo que aconteceu e tudo que ele falou e fez, iniciando, então, uma nova era que nós conhecemos como a era que está surgindo de regeneração. Estamos aí na transição planetária, e essa transição supostamente começou nesse período aí, depois que Jesus veio trazer todos esses ensinamentos, então faz uma conexão com esse trecho ali. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para ler. Alguém quiser complementar, aprofundar, fica à vontade. Acho que vai ser mais para baixo. Acho que aqui está só um resumo da revelação, né? Nós ainda não entramos não, tem das vestes, e depois entra no mito.
E tendo dito isso, aos seus discípulos acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, essa passagem, ó, é uma expressão usada nos sinóticos, como, por exemplo, em Marcos 4,9. É um convite, de certa forma, a ouvir não no sentido orgânico, que os nossos ouvidos têm a capacidade de escutar, mas além de escutar, que é um processo orgânico, que a gente possa ouvir, que é diferente, né? O ouvir passa por um processo de absorção, de interpretação, ou seja, se você estiver com os ouvidos prontos para ouvir isso, no sentido de reflexão, que ouça. Maria Madalena pede e recebe a permissão para falar. Maria, ouvindo o Salvador dizer essas palavras, fitou intensamente o ar à sua frente por 1 hora. Ela disse: Meu Senhor, dá-me permissão para falar com franqueza. Jesus, o compassivo, respondendo disse: Maria, tu, a abençoada, a quem vou aperfeiçoar em todos os mistérios do alto. Fala com franqueza tu, cujo coração está mais voltado ao reino dos céus do que todos os seus irmãos. Então, aqui nessa passagem, ele exalta a condição de Maria, né? As mulheres, de certa forma, tinham uma posição bem significativa no Evangelho e na vida de Jesus. E Maria, né, tem toda... Eu gosto muito de ler, de aprofundar. Hoje mesmo estava assistindo uma palestra do Karnal sobre Maria. E ele tem, assim, uma perspectiva que não é vinculada à religião, ou espiritualidade em si, mas assim como nós estamos fazendo sobre a personalidade. E já li um livro que chama O Evangelho de Maria Madalena, que é também a perspectiva, a partir do autor, que eu não lembro o nome, do Evangelho e da vida dela, uma análise da vida dela. Então, tem-se a história, né, a visão de que Maria Madalena foi uma prostituta, a mulher do Job, hoje a gente, né, como é que é? A gente colocou até esse nome à Nutella agora, né, que ela era do Job, mas no Evangelho em si não existe nenhuma afirmação, alguma coisa que realmente fale que Maria foi. Também não é a questão se foi ou se não foi, eu acho isso tão insignificante, mas a proposta ali da libertação dos 7 demônios, a gente tem também a visão simbólica que 7 movimentos do ego, e talvez ela tivesse no processo espiritual, como muitas vezes nós estamos, né, de obsessão também. Então, foi nesse sentido ali a libertação de Jesus em relação a ela. Então, mas ela tinha esse olhar, esse carinho, esse discernimento, já essa lucidez para querer aprender e vivenciar, de fato. Foi uma das seguidoras de Jesus que já vivenciou, né, os seus ensinamentos, que ficou com ele ali até o final, que estava lá mesmo depois do falecimento, que foi até o sepulcro para ungir o corpo dele, para cuidar dele, e daí, de fato, não o encontrou. Mas Maria não saiu do lado de Jesus em nenhum momento. E outros discípulos acabaram, como Pedro, por exemplo, né, se escondendo, fugindo pelo medo. Claro que era muito mais propício de acontecer alguma coisa com ele do que com ela, mas ainda assim, como seguidora, poderia sofrer alguma coisa. Mas ela, junto com a mãe, Maria, ficaram ali firmes e fortes, né, o tempo todo. Então, ele traz aqui essa questão de Maria, meu Senhor, dá permissão para falar, e ele fala, né, que você é abençoada, com quem vou aperfeiçoar em todos os mistérios do alto. Ou seja, eu vou te ajudar, vou te conduzir para passar por todo o caminho de evolução, de crescimento, né, desenvolvimento. E aí, fala-se dessa proximidade grande, então, de Maria com Jesus, que também algumas linhas falam de suposto relacionamento, mas eu, sinceramente, não acho que Jesus tinha essa necessidade, nem tempo e nem cabeça para isso. O objetivo dele era outro na experiência ali. Então, a conexão deles, assim como de várias outras pessoas que também se conectaram com Jesus, foi de alma. Mas também, se não foi, nada contra, cada um com seus problemas e com a sua vida.
aí no 161 aqui fala, essa é uma indicação da razão pela qual os discípulos questionaram Jesus no Evangelho de Filipe, porque ele amava Maria Madalena mais do que todos eles. Jesus, o Mestre, vê como sua visão espiritual o estado evolutivo das almas e dá maior atenção àqueles que indicam maior potencial para servir como portadores da luz no mundo, ajudando assim a realizar a vontade do Pai. Ou seja, ele via o potencial, o que Maria já tinha desenvolvido, ela emanava isso, né? Provavelmente as suas vestes que ela já tinha adquirido também, todas as experiências anteriores dela, eram visíveis a Jesus, no sentido simbólico, que fazia com que ele incentivasse mais ela ainda, né? Sabendo do potencial espiritual que ela tinha. E aí diz então Maria ao Salvador: meu Senhor, as palavras que nos disseste, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tu disseste para que pudéssemos entender as palavras que acabo de pronunciar. Ouve, portanto, meu Senhor, pois falarei francamente. Maria interpreta a locução com as palavras de Isaías. As palavras que disseste, tirei 1/3 do poder dos regentes de todos os eons e mudei a providência e a esfera sobre a qual governam, para que quando a raça dos homens os invocarem os mistérios, aqueles que os anjos transgressores lhes ensinaram, a fim de que pudessem realizar as suas atividades malévolas e ilegais no mistério da sua feitiçaria, para que então não pudessem mais realizar as suas atividades iníquas, a partir daquele momento, porque tu retirastes o poder deles, de seus astrólogos, de seus adivinhos e daqueles que dizem aos homens do mundo todas as coisas que vão ocorrer, para que a partir desse momento não compreendam nada do que vai ocorrer. Pois tu mudaste as suas esferas, fazendo-as passar 6 meses voltada para a esquerda, completando o seu período de influência, e outros 6 meses para a direita, completando o seu período de influência. A respeito dessas palavras, então, meu Senhor, o poder que estava no profeta Isaías tinha falado e proclamado outra numa parábola espiritual, na visão sobre o Egito, onde então, ó Egito, todos estão teus adivinhos e teus astrólogos, aqueles que clamam da terra e aqueles que clamam de seus estômagos. É uma pergunta. Que declarei a ti, doravante, as atividades que o Senhor Sabaoth fará. O poder, então, que estava no profeta Isaías, profetizou a teu respeito que tirarias o poder dos regentes dos eons e queria mudar sua esfera e suas providências, para que eles não pudessem saber mais nada a partir de então. Por esta razão também disse, vós, então, não sabereis que o Senhor Sabaoth fará, isto é, nenhum dos regentes saberá o que tu farás de agora em diante, pois eles são Egito, porque são matéria. O poder, então, que estava em Isaías, profetizou a teu respeito outrora, dizendo, de agora em diante, vós não sabereis o que fará o Senhor Sabaoth, em virtude do poder luminoso que tu recebeste de Sabaoth o bom, que está nas regiões da direita e que está hoje em teu corpo material. Por essa razão, então, meu Senhor Jesus, tu nos dissestes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, para que pudesse saber quem tinha seu coração ardente voltado para o reino dos céus. Aqui tem um monte de simbologia para a gente entender, ó. Deixa eu ver a primeira que ela fala aqui, acho que é do Egito. Os anjos transgressores são os espíritos errantes que a gente conhece, né? Anjos caídos, ali na quarta linha. Aí, cadê o númerozinho aqui? Então, aqui no 62, acho que é o próximo, não. Ó, vou ler aqui o 60, porque acho que ele vai estar em algum lugar aqui. Maria, também chamada de Mariana e Maria Madalena, não deve ser confundida com a mãe corpórea de Jesus, Maria Madalena, que é, sem dúvida, a discípula mais intuitiva, pneumática e mais proeminente em
dizia ter recebido seus ensinamentos de Mariane, que os havia ensinado a Tiago, irmão do Senhor. Orígenes também, a de Celso, fala de uma escola gnóstica que obtivera seus ensinamentos de Mariane. Então, é só para a gente ficar atento, né? A diferença de Maria, que também não é a mulher adúltera que seria apedrejada. São personagens diferentes e ainda tem a Maria que ungiu os pés de Cristo, que era irmã de Marta. Então, bastante Maria no Evangelho. Essa é uma indicação de razão pela qual os discípulos questionaram Jesus no Evangelho de Filipe, porque ele amava Maria Madalena mais do que todos eles. Jesus, o mestre, vê com sua visão espiritual, isso eu já li, né? Então, aqui do Egito, no 162. Cadê o 3? Tá aqui. O Egito era usado como símbolo da matéria, que é nesse ciclo o mundo dos homens. Então, era uma simbologia, quando ali ela falava do Egito, como se estivesse falando do mundo material, né? Do homem mesmo, carnal. O mapa astral mostra a influência dos poderes do zodíaco sobre a personalidade, a natureza inferior, o domínio do Senhor Sabaote. Como processo de iluminação, a natureza inferior vai perdendo seus poderes. Por isso, o mapa astral não serve mais como instrumento de previsão do comportamento daquele indivíduo. Pode ser uma alusão aqui no 164 aos homens que usam o poder do chakra inferior do plexo solar para obter a visão astral, ou seja, a visão do plano atual da esfera, da providência e dos eons. Eu não sei, eu acho que talvez ele fale aqui nos demais, vou ler todos aqui. Em Isaías, lê-se: o espírito dos egípcios será aniquilado no seu íntimo, confundirei o seu conselho. Eles irão em busca dos seus deuses, vão dos encantadores aos adivinhos. O considerável poder do Senhor Sabaote parece estar implícito em seu valor gemátrico, que é 1813, que é equivalente a 7 vezes 7 vezes 37. O número 37 é o fator gerador de uma extensa série de valores gemátricos, apresentada no anexo 3. A citação de Isaías: onde estão os teus sábios, que anunciem, então, para que se saiba o que decidiu Laué dos exércitos a respeito do Egito. Talvez a ideia do escritor gnóstico possa ser restaurada por meio de um estudo de passagens em Pilosopumena, com o seguinte exemplo: eu disse que vocês são todos deuses e filhos do mais alto. Se vocês se apressarem a fugir do Egito e, cruzando o Mar Vermelho, entrarem no deserto, isto é, afastando-se dos intercustos inferiores, passando para o de Jerusalém acima. Porém, se vocês voltarem outras vezes para o Egito, isso é, ao intercurso inferior, vocês morrerão como homens. Pois ele disse: toda geração inferior é morta, então, enquanto tudo o que é gerado acima é imortal. Pois o homem espiritual é gerado somente de água do espaço e do espírito, e não o homem material. O homem inferior, por sua vez, é carnal. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é o espírito. Não falou do que eu queria falar aqui, mas é interessante também. Aqui, então, ele faz essa analogia, né, o Egito como o mundo material, o mundo carnal, e aí vai passando ali pelo deserto, que seria, talvez, o próprio processo que Bicho Sofia passa ali, né, de cair em si, despertar da consciência, ou os próprios desafios, umbral, não sei, né, os conflitos internos, para depois, cruzando o Mar Vermelho, nesse sentido também, passando para Jerusalém acima, como se fosse, então, né, um plano mais elevado, uma consciência, um lugar de elevação. Mas se vocês caírem, se voltar para o Egito, ou seja, se voltar para o materialismo, para a Terra, vocês vão morrer como homens, mas não no sentido carnal, né? Mas no sentido de estar ainda ali preso a esses aspectos. Porque o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então, ela está fazendo uma conexão ali entre uma possível explicação
do que seria, né, o porquê da utilização ali do termo Egito nesse sentido. Qual idioma? Ai, meu Deus, que susto. È lo spirito che sta facendo una connessione di una cosa. Ah, aqui, quando eu li esse trecho, me levantou esses questionamentos sobre a questão dos adivinhos, a questão do próprio mapa astral, que hoje a gente, da astrologia, que muitas pessoas ainda usam e veem como uma matemática extremamente valiosa, né? Porque realmente ela tem, assim, todo um significado e uma profundidade, uma explicação extremamente interessante. Eu já fiz algumas vezes mapa astral, mapa natal, que é a evolução do mapa, né? Mas eu não sei se eu li em algum lugar alguma coisa para aprofundar nesse sentido, que essa questão aqui dos adivinhos e dessa perspectiva era, inclusive, utilizada muito no Egito, para aqueles que tinha aqueles videntes, eu não lembro como é que era o nome, mas os que previam o futuro, os adivinhos mesmos, né? Acho que não tinha um termo específico para essas pessoas que falavam disso. E isso, de certa forma, era não utilizado para o mal, mas ainda numa visão muito superficial, para questões mundanas, para saber o que fazer agora, tipo, hoje a gente, será que esse número aqui, se eu jogar na Mega Sena, eu vou ganhar, né? Então, ainda tinha muito essa proposta, essa possibilidade de ser vidente, ela pegava muito dentro desse aspecto, a previsão no futuro, dentro desse sentido. Então, eu não sei como a gente pode interpretar, até se alguém quiser aprofundar um pouquinho nisso, trazer alguma percepção, para nós, assim, nos dias de hoje, como nós podemos levar isso de certa forma, né? Por que ele tirou 1/3 do poder desses regentes e de todos os éons e mudou essas esferas para que eles não tivessem mais esse poder, e isso causava influências muito fortes e estimulava demais o materialismo, estimulava muito a viver ainda do corpo, da matéria, né? Eu entendi nesse sentido, por isso, dessa questão do remover os poderes. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Estão entendendo alguma coisa? Gente, estou sozinha aqui hoje. Nem no chat tem ninguém. Eu entendi exatamente assim como você entendeu, Dani. Essa questão do mapa astral, né? Porque o mapa astral, ele tem uma ciência por trás, né? Mas tem que ter uma compreensão um pouquinho mais abrangente, né? Do universo, dos arquétipos, esse tipo de coisa aí. Então, acho que na época, acho que não se tinha essa compreensão, acho que era exatamente isso. Utilizava-se os adivinhos para prever coisas materiais, né? Muito bem, então não tem certo ou errado, mas, né, tem alguma perspectiva que faz sentido aqui. Hoje em dia, isso não, apesar de ter ainda algumas capacidades mediúnicas relacionadas a isso, ela não tem, né, essa característica porque se tivesse, e tem uns adivinhos por aí, né, que fazem previsão de futuro. Tem uma moça, de vez em quando aparece algum vídeo dela para mim. Eu fico tão triste de assistir, assim, ela só faz previsão negativa, né? Uma loira, não sei se vocês já viram, bem jovem, assim, bonita. Ela só faz previsão de catástrofe, de coisas ruins, e assim, né, daí eu vejo os comentários, gosto de ver o que as pessoas comentam. Por que não prevê o número da Mega Sena? Por que não prevê, né, quem que vai ser, sei lá, o próximo Papa? Essas coisas, nada. Mas as coisas negativas, e é interessante porque talvez ela tenha realmente
uma percepção e consiga ter essa... Mas olha a forma negativa de usar a propagação. Eu vi uma vez acho que foi até uma reportagem que ela tinha falado de uma cantora, daquela que veio até aqui, esqueci o nome da mocinha. E aí chegou, acho que no ouvido da menina isso, que ela ia sofrer um acidente de avião, né? Uma cantora famosa que está aí, uma jovem famosa que está fazendo bastante show. E só abalou a menina, e acho que os pais queriam processar ela, tal, por conta disso, né? Porque ela preveu que ela ia morrer num acidente de avião. Uma artista famosa, né? Que estava no auge da sua carreira, não sei o quê. Qual é a probabilidade, com o tanto de artistas viajando, fazendo isso, existe a chance de acontecer? Existe. Então, assim, acho que de 20 previsão que ela faz, se ela acertar uma, tá valendo, né? Daí as pessoas... E ao mesmo tempo que tinha bastante comentário nesse sentido, quanta gente idolatrando a mulher. Inclusive termos assim que é aquela que é a verdadeira espírita. O que tem espiritismo a ver com o negócio, né? Então, ainda assim, esse nosso costume de colocar as pessoas num pedestal, porque tem alguma capacidade diferente, ou, né, que falam coisas que são espirituais ou extrafísicas, e essa visão toda. Isso é muito triste. Acho que não se ganha nada com isso, sabe? De falar tragédia. Sim. Nada, nada, nada. A pessoa ainda mais se nomeia, né? Sim. Nesse caso, parece, eu não vi o vídeo dela falando, mas eu fiquei sabendo que ela tinha falado da menina. Não é o nome da artista. Né? Qual o ganho que a pessoa vai ter? Nenhum. Mas para quem recebe a notícia, paralisa, né? Sim, imagina. Então, Né? eu fico pensando, o que faz a pessoa... Ai, olha, cada uma. Ganhos financeiros ela tem, porque por conta do alcance que ela tem na rede social, né? O TikTok mesmo paga muito dinheiro para ela. Então, ganha dinheiro em cima disso, né? Mas é uma coisa muito triste. É isso que a gente pode associar, né, aos falsos profetas, até mesmo falando de espiritualidade, falando de Jesus utilizando de tragédia, de dor, de sofrimento. Fiz um vídeo agora sobre isso, depois vou postar sobre o próximo anticristo que está para chegar. Tá vindo. Cada coisa, gente. Como falta bom senso, né? E como muitas pessoas acreditam e propagam. Isso é muito triste. Talvez esse foi o sentido, né? Naquela época. Porque hoje ainda as pessoas têm condições de procurar, né? Numa rede social, alguma coisa, enfim. Mas mesmo assim, a massa é muito influenciada, né? Muito, muito, muito. Se você pegar, por exemplo, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial na Europa, que é o continente mais evoluído, mais avançado, e talvez agora uma Terceira Guerra Mundial, provavelmente, se acontecer, vai ser lá também na Europa, né? Que são onde estão as pessoas mais iluminadas. Mas como elas são influenciáveis, né? Como o ser humano é influenciável? Tem uma coisa que o Jung estudou que ele chamou de contágio psíquico na humanidade. Então, é uma coisa, assim, absurda, né? Como que as pessoas sofrem essa influência. E a gente percebeu isso aí em 2012, saíram vários filmes, né? E várias previsões de que o mundo ia acabar, depois não deu 2012, eu acho que teve outras datas para frente. Teve Virada de século. Teve Assim, pessoas, uma coisa coisas. absurdamente ridícula, né? Porque virou século de 99 para 2000. E daí? Não, mas é uma virada de século, vai acabar o mundo, vai. Aí os caras carregam uma porção de gente com eles. Porque eu acho que as pessoas querem acreditar em alguma coisa, porque elas não acreditam nela mesma, né? Nelas, não acreditam nos próprios sonhos, né? No que ela tem por dentro, ela não busca dentro a resposta. Ela quer saber de alguma coisa fora. Daí os adivinhos, e, enfim, esses falsos profetas, eles aproveitam isso, né? Você falou desse estudo de Jung, e eu lembro que uma vez eu, estudando isso, eu lembrei do meu sogro, que ele dizia
no português simples dele, né? Que as pessoas sozinhas são inteligentes, mas as pessoas em massa, elas são burras, né? Quando reúne, gente, como as pessoas ficam com a cabeça fechada, bitolada numa ideia que um passa para o outro, e aquilo se propaga de uma forma, e parece que um dá força para o outro continuar acreditando, né? Esse final de semana eu assisti um documentário de um incidente que teve, não foi no Brasil, mas eles fizeram um documentário sobre um suposto assassinato de uma moça com um namorado, né? E quando ela foi para julgamento e tudo, foi um julgamento super longo, aí não deu em nada, agora está retornando o julgamento. As pessoas iam na frente lá onde acontece, né, no tribunal, um monte de gente, fizeram camiseta, sabe, as pessoas começaram a idolatrar a moça e viver por ela e viver aquilo. E também tinha o outro lado, que estava contra ela, né? Mas, assim, dentro de uma convicção que nem a própria justiça ali, fazendo toda a análise, conseguiu provar o que era, o que não era, mas as pessoas entraram numa convicção e ela se tornou uma celebridade acusada de homicídio, sem saber se era ou se não era, né? Eu fiquei pensando exatamente nisso, como a gente se permite influenciar por uma ideia. Eu sempre acho que é uma falta de vassoura para esse povo. Falta não, gente. O que faz o pessoal ficar lá gritando, não tem o que fazer? É igual esse pessoal que também fica em rede social criticando postagens alheias, assim, sim, sabe? Você não... Existem formas de você dar a sua opinião, que seja de forma educada, né? Se você quer contrapor algum ponto ali. Exato. Mas as pessoas são, assim, más, né? Nesse sentido, principalmente... Por quê, né? O pessoal muito feliz, sei lá, não tem uma gaveta para arrumar, uma louça para lavar. Muito povo... As pessoas estão muito desocupadas, eu acho, sabe? É verdade. Tem muito Bolsa Família, não sei. Verdade. Internet tem, né? Internet, esse povo, todo mundo tem, mas... Exatamente, Dani, bem assim. Eu nunca tive haters, né? Eu falava, gente, todo mundo tem haters. Agora, o vídeo que eu posto só tem gente descendo a lenha. Essa semana, um rapaz colocou lá, uma moça, na verdade. Ela falou assim, Jesus, quanta heresia, volta logo, por favor. O comentário do meu vídeo que eu fiz sobre Judas. Tadinho do Judas. É assim. E aí a rede social facilitou muito esse ímpeto que a gente tem, né? Porque ali eu estou protegido. Ninguém pode me atacar, mas né, não vou sofrer nenhuma consequência. Agora, frente a frente, será que a gente fala alguma coisa? Então, tem muito disso. Então, a gente extravasa ali essa ignorância ainda, né? Esse não conhecer, não discernir as coisas dentro desse formato, opinião fechada, ou ponto de vista sobre alguma coisa. E eu acho que é extremamente importante a gente ter pontos de vista, só que quando a gente analisa o meu ponto de vista, talvez hoje, para mim, ele faça mais sentido. Só que eu compreendo o que o outro pensa em relação a isso, a forma com que o outro age, porque dentro da perspectiva dele, é o que faz sentido para ele, o que é bom para ele, está tudo certo. Não é a questão de eu ter que abrir mão da minha opinião, não é isso. O que eu acho que é bom, o que não é. Mas é de eu conseguir também compreender e respeitar que existem formas diferentes de ver, nós somos muito diferentes. E fazemos coisas de formas diferentes, às vezes a mesma coisa, num formato diferente, e está tudo bem, né? A questão é que nós temos dificuldade de aceitar que o outro não faz igual eu faço, do jeito que eu penso, da forma como eu quero. E é aí que nascem todos os nossos conflitos. Vem tudo daí. Muito bem. Continuamos, então, mais um pouquinho? Aí Jesus vai responder para Maria aqui no 19 agora. Quando Maria terminou de dizer essas palavras, ele disse, excelente, Maria, tu és abençoada mais do que todas as mulheres na terra, porque serás a plenitude de todas as plenitudes e a perfeição de todas as perfeições.
Imagina o ciúme dos outros, principalmente de Pedro, né? Jesus elogia Maria. Ela o interroga mais sobre a mudança das esferas. Maria, ouvindo o Salvador dizer essas palavras, exultou enormemente e veio diante de Jesus. Prosternou-se, adorou seus pés e disse-lhe: Meu Senhor, ouve-me para que eu possa perguntar sobre essas palavras antes que nos fale sobre as regiões onde tinha ido. Jesus respondendo disse a Maria: Fala francamente e não temas, revelar-te-ei todas as coisas que buscas. E ela disse: Meu Senhor, todos os homens que conhecem o mistério da magia, de todos os regentes dos eons, dos regentes das providências e das esferas, da maneira como os anjos que as transgrediram lhe ensinaram, quando eles os invocarem em seus mistérios, isso é, em sua magia malévola, para impedirem as boas ações, ele as realizarão a partir de agora ou não? Ou seja, funcionou definitivamente, né? Eles vão ainda conseguir ativar esse poder de manipulação energética malévola, negativa, a própria magia, né? Manipulação de energia, que impede as boas ações. Vai poder fazer isso a partir de agora ou não? E a magia, gente, é interessante de lembrar, né, que são conhecimentos ocultos. Jesus adianta a explicações adicionais sobre a conversão das esferas e responde a Maria: Eles não a realizarão como faziam desde o princípio, porque retirei 1/3 do seu poder. Porém, eles vão pedir emprestado daqueles que conhecem o mistério da magia do 13º Eon. E quando invocarem o mistério da magia daqueles que estão no 13º Eon, certamente vão realizá-la bem, porque não retirei poderes daquela região, em conformidade com a ordem do primeiro mistério. Então, vamos entender aqui o que ele falou. Ele falou, tirou, porém eles vão, como todo, pelo menos um bom brasileiro faz, e dá o seu jeitinho, né? Vai pedir emprestado, vai fazer um gato, vai pegar de alguém, daí lá foram eles, né? Então, aqui, ó, no 168, Jesus, simbolizando a deidade, que é a divindade, retira dos regentes da providência e das esferas 1/3 dos poderes. Mas, por ordem do primeiro mistério, não faz o mesmo com o 13º Eon, então ele fica de fora. Essa afirmação parece uma referência à diminuição do poder do mundo astral após o desastre de Atlântida, com a 4ª raça raiz. Os poderes do 13º Eon referem-se aos poderes da mente concreta, que não foram diminuídos, mas, ao contrário, exacerbados durante a atual 5ª raça, que somos nós, né? 169 refere-se a... Tocar os mistérios da magia. Essa passagem é de grande interesse, mostrando a atitude das escolas de iniciação ao respeito da astrologia dos profanos, e contentando a indicação de que a influência das estrelas tem a ver somente com o homem físico ou ílico. Por outro lado, aqueles que conhecem os mistérios do 13º Eon, isso é, os psíquicos, são superiores a estas influências. Então, olha que interessante isso aqui. Ele não está dizendo que não são boas, que não são legítimas, mas realmente a astrologia hoje, ela feita eticamente, ela foca nisso, né? Ela faz a análise ali do nascimento, dos planetas que estão vinculados ao nosso sistema durante aquele ano, por exemplo, e aos os desafios ou os estímulos que a gente vai ter sem fazer nenhum tipo de previsibilidade de acontecimento assim ou assado específico, mas de oportunidades que a gente vai ter, né? E essas oportunidades no sentido da matéria, das vivências, das experiências mesmo. E sempre trazendo também essa perspectiva do livre-arbítrio, que é dependendo de como a gente vai viver ou interpretar as escolhas que nós fazemos, é que vai dar o andamento daquilo, não é uma previsão exata
que dá um direcionamento, faça isso ou faça aquilo, é totalmente diferente, né? Mas ainda assim, ela é de influência psíquica, ou... não, ílica, né? Ela é material. Já a influência psíquica são superiores. Quando a gente fala de influência vibracional, espiritual, do psiquismo, vai além disso, né? Então, além, eu vejo assim, são categorias diferentes, é como o corpo físico e o nosso corpo espiritual, né? São âmbitos diferentes, são experiências diferentes, são propósitos, muitas vezes, que se fundem, mas que são diferentes ao mesmo tempo. Então, aqui ele está trazendo essa perspectiva, assim, que acalenta um pouco esse olhar sobre a magia hoje, sobre a própria astrologia, né? Deu 170, vamos ver a que se refere. Os mistérios do 13º Eon, o plano da mente concreta, são duais. Primeiro estão voltados para a construção da ponte, Antakarana, que permite a comunicação entre a mente inferior e a superior, ou seja, ao pleroma. Em segundo lugar, esses mistérios referem-se à insulação da mente concreta dos efeitos nefários do plano astral com seus 12 eons. Esses mistérios promovem uma reorientação do 13º Eon, que vai diminuindo até cessar completamente as influências do plano inferior, ao mesmo tempo em que vai aumentando as influências do plano superior. Esse é o significado simbólico do nascimento de João, o Batista, o precursor do Senhor, que deve preparar os caminhos do Senhor, que é a mente concreta. Deixa eu ver. Em conformidade com o plano divino, que existe uma organização de horas. Tudo. Continuo? Quando Jesus terminou de falar essas palavras, Maria continuou outra vez e disse: Meu Senhor, então os astrólogos e adivinhos não vão mais revelar aos homens o que vai ocorrer? E Jesus, respondendo, disse a Maria. Bom que ela foi simplificando, né? Facilitando a nossa vida. Se os astrólogos encontrarem a providência e a esfera voltadas para a esquerda, de acordo com sua primeira extensão, suas palavras vão coincidir e eles dirão o que vai ocorrer. Mas se por acaso encontrarem a providência ou a esfera voltada para a direita, eles não poderão dizer nada verdadeiro, pois mudei os seus períodos de influência e seus quadrados, triângulos e suas configurações óctuplas, dado que suas influências, desde o princípio, estavam voltadas constantemente para a esquerda, bem como os seus quadrados, seus triângulos e configurações octuplas. Porém, agora fiz com que elas passassem 6 meses voltadas para a esquerda e 6 meses voltadas para a direita. Alguém quer falar alguma coisa? Tem algum microfone aberto? Chega, alguém quer falar. Então, aqui, ó, sobre a pergunta de Maria. Não, ainda tem do 171 e 72 aqui, o que eu vou ler, tá? Essas palavras parecem indicar que Jesus, simbolizando a deidade, não retirou o poder da região da mente concreta, ao contrário do que havia feito com os regentes do plano astral e etérico, as regiões da providência e da esfera. Essa é provavelmente uma referência à diminuição do poder do mundo astral após o desastre. Não, eu li sim. Tá, e a 172 é aquele monte de número lá e aquelas letras lá da gemátrica lá. Vamos ler ali o 3, que vai trazer informação sobre os óctuplas. Esses são os termos do sistema da astrologia oculto, estabelecidos no símbolo da tríade do quaternário.
correspondendo aos 3 princípios superiores e aos 4 princípios inferiores, perfazendo um total de 7. Na astrologia esotérica, eles representam o usual triângulo e o quadrado, sendo a configuração óctupla uma série de símbolos semelhantes. Pega ela aí, moço. Estou estudando, viu? Acho que é o seu microfone, Conceição, que está aberto. Será? Uhum. Pior que tá. Como é que fecha? Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui para você. Fechei. Então, aqui, nessa resposta que Jesus trouxe a Maria, ela perguntou, né, de uma forma mais simplificada, se eles ainda iam continuar, então, fazendo as previsões, os astrólogos e adivinhos, e aí Jesus disse para ela que por conta dessa alteração que ele tinha feito ali nas esferas, eles só poderiam, não poderiam dizer nada verdadeiro, pois mudei os seus períodos de influência e seus quadrados, triângulos e circunvalação. Cadê a palavra aqui, gente? Se os astrólogos encontrarem a providência e a esfera voltadas para a esquerda, de acordo com sua primeira extensão, suas palavras vão coincidir e eles dirão o que vai acontecer, se estiverem voltados para a esquerda. Mas se acaso encontrarem a providência ou esfera voltada para a direita, eles não poderão dizer nada verdadeiro, pois mudei os seus períodos de influência. Então, a gente precisa recordar para entender o sentido aqui de esquerda e de direita. Alguém lembra? Eu acho que eu tenho aqui no dicionário. Eu lembro do para fora e para dentro. É material e espiritual? Acho que era, né? É alguma coisa assim, eu não lembrava se era tipo para dentro, interiorizar e para fora, mas acho que vai ser isso mesmo, Dani. Aqui, a direita frequentemente é associada à bondade, à luz, como estar à direita de Deus, né? Por outro lado, a esquerda representa a escuridão, o desconhecido ou o lado negativo. Dentro da própria simbologia aqui. Então, traz essa ideia. Se eles estiverem voltados para a esquerda, ou seja, talvez na esquerda eles acessem lá toda aquele auxílio que Jesus falou antes lá, pedir emprestado daqueles que conhecem os mistérios da magia do 13º, né? Mas na página 31 aqui, ele traz a região da esquerda como região da retidão. Região do 13º éon. O que significa nesse sentido aí a retidão? Porque ele está dizendo aqui, né, Jesus respondendo a Maria, se os astrólogos encontrarem a providência na esfera voltadas para a esquerda, de acordo com sua primeira extensão, suas palavras vão coincidir e eles dirão o que vai ocorrer. Mas isso é positivo ou é negativo? Eles vão conseguir ver, mas dentro de uma perspectiva boa? Acho que sim. Porque aqui no plano psíquico, ou Manás inferior, ele traz a região da esquerda, região da retidão, região do 13º éon. Uhum. No quadro da página 31.
Aqui no 92 tem mais um trecho daquele mesmo parágrafo, vamos ver se ele, eu acho que ele traz mais informação, ó, lá em cima. Aquele que descobrir, então, a sua contagem, desde o momento em que efetuei sua mudança, colocando-a de forma a passar 6 meses voltada para a direita e para a esquerda, e 6 meses para a outra, aquele que observá-las corretamente conhecerá certamente o seu período de influência, e vai predizer todas as coisas que vão ocorrer. Da mesma forma, também os adivinhos, quando invocarem os nomes dos regentes e por acaso encontrarem-nos voltando para a esquerda, dirão aos homens precisamente todas as coisas a respeito das quais eles perguntarem aos seus decanos. Decanos faz parte do baralho também, né? Deixa eu ver aqui o que ele diz, 174. Os 6 meses são simbólicos, ó, representam um período involutivo e evolutivo. Esse período, no entanto, varia para cada ser humano. Enquanto algum pode estar voltado para o alto, que é a direita, a maior parte está sincronizado com sua natureza material, que seria a esquerda. Então, a direita, inclusive, né, está sentada à direita do pai. É como se a direita fosse o alto, fosse elevação, e a esquerda, material, né? Mais inferior no sentido do contrário ao espiritual. A esquerda simboliza o inferior e a direita o superior. Ao mudar a rotação da esfera e da providência, Jesus está indicando que os princípios inferiores do homem estão parte do tempo voltados para a influência da direita, ou seja, do alto. Portanto, somente quando os princípios inferiores estiverem voltados para a esquerda, ou seja, para a influência materiais, é que as previsões dos astrólogos e adivinhos serão válidas. Então, dentro da perspectiva material, eles vão conseguir. E dentro da astrologia, realmente, assim, a perspectiva ali, a leitura é material. E muito mais revelador do que de um discípulo avançado que desenvolveu o controle dos seus princípios inferiores. Interessante, né? Vou continuar aqui esse trecho, daí para a gente completar ele. Por outro lado, se os adivinhos invocarem os seus nomes quando eles estiverem voltados para a direita, elas não lhe darão atenção, porque estarão voltadas em outra direção e comparado com a posição original em que leu as havia colocado, visto que os outros são seus nomes quando estão voltados para a esquerda, e outros os seus nomes quando estão voltados para a direita. E quando eles as invocarem, ao estarem voltadas para a direita, elas não darão a verdade, não dirão a verdade, mas vão confundi-los e ameaçá-los. Aqueles, então, que não conhecerem o seu transcurso, quando estão voltados para a direita com seu triângulo, seus quadrados e todas as suas figuras, não vão descobrir nada verdadeiro, mas serão lançados em grande confusão e se encontrarão numa grande ilusão. Porque agora mudei a operação que desempenhavam anteriormente em seus quadrados, quando voltados para a esquerda, em seus triângulos e suas configurações óctuplas, em que elas estavam ocupadas constantemente voltadas para a esquerda. E fiz com que passassem 6 meses formando todas as suas configurações de volta para a direita, para que elas possam ser postos em confusão em todos os estágios. Além disso, fiz com que elas passassem 6 meses voltadas para a esquerda, realizando as atividades de seus períodos de influência de todas as configurações, para que os regentes que estão nos eons, em suas esferas, em seus céus e em todas as regiões, possam ser postos em confusão e percam sem erro, a fim de que não possam compreender seus próprios percursos. Então, os 6 meses são simbólicos, representam o período involutivo e evolutivo, né? E esses, no entanto, variam para cada ser humano, como disse antes, tanto do alto para a direita, material e esquerda. A esquerda simboliza o inferior e a direita o superior. Ao mudar a rotação da esfera da providência, ele está indicando que os princípios dos homens estarão voltados
para as influências da direita, ou seja, do alto. Portanto, somente quando os princípios inferiores estiverem voltados para a esquerda, ou seja, para influências materiais, as previsões serão válidas. E é por isso que o mapa astral de uma alma nova, mais suscetível às influências materiais, é muito mais revelador do que de um discípulo avançado que desenvolveu o controle. A gente já leu também, mas só para caracterizar bem. Compreendido, então, essa interferência que aconteceu ali nesse período sobre... É como se antes fosse uma coisa muito deliberada, acessível, muito disponível, né? E agora, de certa forma, precisa de uma conexão real e cada coisa no seu quadrado para que ela realmente seja verdadeira, né? Para que tenha uma conexão verdadeira. Eu entendi assim, é como se antes a influência desses regentes fosse muito maior, né, sobre as pessoas, enfim. Uhum. Quando houve essa inversão, então quem se volta para Deus, quem se volta para a direita, né, sofre uma influência muito menor. Quem se volta para a esquerda, ou o período que está voltado para a carne, para a esquerda, você recebe uma influência maior. Uhum. Mas Deus não retirou essa influência, porque Ele Sim. sabe a importância da influência negativa no desenvolvimento do ser humano. Quer dizer, você tem que ter essa influência pro mal, porque o ser humano é dual, né? Ele tem que conhecer o lado ruim para ele poder ir para o lado bom. Saber escolher, na verdade, né? Poder escolher, né? Ele só vai criar consciência na escolha. Uhum. Só nos opostos que o ser humano cria consciência. Então, se só existe luz, ele não conhece luz. Se só existe escuridão, ele não vai conhecer a escuridão. Uhum. Que tudo é escuro, né? Então, ele só conhece luz e escuridão quando tem os opostos. Isso para mim faz uma leve conexão com o livre-arbítrio, eu não sei porquê, mas tem, né, uma ligação, porque, de certa forma, é um estímulo a isso. É como se a gente tivesse mais ainda o poder de liberdade de escolha, mas também a responsabilidade atrelada a isso, a responsabilidade de escolher junto com a liberdade de escolher, entre o que a gente se conecta. E realmente, agora que você falou, assim, isso é nítido, quando a gente está numa busca, ou num caminho, assim, de se espiritualizar, de se conectar mais, seja do jeito que for, acontece é como se tivesse uma barreira natural que impedisse a gente de ser tão afetado por qualquer influência que seja, por coisas negativas, ou até pelos nossos próprios medos e as nossas próprias tendências. Quando a gente está buscando essa elevação, você tem um problema ali e você busca refletir sobre aquele problema de uma perspectiva mais elevada, e não materializar e sofrer e entrar naquilo como uma luta, né? Parece que não afeta tanto, parece não afeta tanto quanto se a gente está mais olhando de uma perspectiva muito mundana, né? E essas influências tanto são energéticas quanto de outras consciências, de outras mentes também, todo tipo de influência. Até um processo de auto-obsessão, ele acontece aí quando a gente está muito materializado, né? Eu vejo isso, por exemplo, em relação à morte, né? Essa semana aconteceu um fato de um rapaz, um senhor morrer aqui, e aí uma pessoa falou para mim da tragédia que tinha acontecido com o fulano, mas eu não sabia, eu achei que ele tinha morrido de morte morrida, assim, né? E eu falei, nossa, que tragédia será, né? Depois eu entendi que ele realmente sofreu um acidente e se machucou, e aí veio a óbito, uma coisa bem trágica, realmente. Mas eu fiquei pensando ali como a gente tem essa lida com a morte de uma forma muito trágica, né? Algumas pessoas até falam para a gente, quando fala da situação do meu irmão, que eu e meu pai, a gente conversa sobre isso, e fala disso de uma forma diferente. Algumas pessoas da família mesmo falam, nossa, parece que vocês não se importam se morrer.
Mas não é, que hoje a gente tem uma visão diferente, né? Não tem aquele olhar sobre a morte como uma punição, mas muitas vezes a morte vem até como uma libertação para a pessoa, né? Mas isso é uma perspectiva que a gente compreendeu e que fez sentido e que trouxe um acalento e que faz com que a gente possa lidar com algumas situações que são naturais, todos nós vamos viver, sem a necessidade da revolta, do desespero, de não aceitar, né? Eu estava pensando sobre isso quando estava acompanhando também uma pessoa que perdeu um familiar e a revolta tomando conta, como essa perspectiva sobre as coisas da vida, do mundo, fazem a gente lidar com isso com mais leveza. Não quer dizer que não vá doer, não quer dizer que não tenha saudade, não tem tudo isso. Mas a pitada de não aceitação, de revolta, a dor maior, ela acontece quanto mais materializado nós estamos, né? E aí a gente vê que independe da religião que a pessoa segue, ou não, mas sim daquilo que ela desenvolve enquanto conexão espiritual, né? E aí, a partir disso, então, se houvesse essa conexão sincera, as previsões poderiam ser mais fidedignas, né? Assim como a questão da influência, né? Tem essas duas perspectivas aqui. Quanto mais materializado, mais influenciável a gente é. E é, né? Isso é óbvio, é visível. Eu percebo claramente em mim. Até eu me auto-obsedio, assim. Eu mesmo. Quantas vezes? Mas ele nem tem outro, né? Sou eu mesmo. Eu comigo. Muito bom, né? Interessante, que daí a gente faz também esse olhar macro do acontecimento, do todo ali, do cosmos, da existência, mas traz também essa perspectiva para nós ali dessa questão da própria influência e das energias. Então, gente, é aquela coisa também de se conectar com a consciência. Quando a gente vai pela razão, quando a gente tenta raciocinar em alguma coisa, a gente tenta ter a certeza dentro do apego ali do certo ou errado, não flui, né? Sempre uma coisa presa, é complicado, a necessidade do controle. E quando a gente se permite acessar a consciência, que é olhar para a situação, por mais desafiadora que seja, pode ser vista com suavidade, com leveza, a perspectiva é totalmente diferente, né? Acho que sinto que essa é a proposta de reflexão para nós aqui dentro dessa ideia, né? Olhar para isso como essa conexão. E aí cada um busca o caminho que faz mais sentido para si, né? Essa semana eu fiz até escrevi um texto lá sobre o Papa, e aí apareceu tanta coisa dele, tanta coisa que ele falou esses anos, né? Vídeos dele, frases, tudo. E ele falou abertamente sobre isso. Achei tão bonito ele falar que Deus é um só e o ser humano pega caminhos diferentes para chegar até ele, estradas diferentes, cada um, né, segue de um lado, segue do outro, de um jeito, e está tudo certo. Não existe o certo nesse sentido, existe aquilo que faz sentido para mim e que me conecta mais com Deus. Muito bonito isso, né? Então, que a gente possa pensar no que nos conecta, no que busca mais, o que traz mais a gente para próximo da nossa divindade, né? É uma outra compreensão, né? Porque certo e errado, normalmente a gente encara como um paradoxo, né? Mas o errado muitas vezes é certo. Então, quando você para de olhar a vida nessa perspectiva de certo e errado, as coisas mudam completamente. Uhum. É como o desapego, né? O desapego é uma pequena morte. Então, à medida que você vai desapegando em vida, você vai morrendo em vida, você vai morrendo aos poucos durante a vida, né? Agora, o apego mesmo, não só as coisas materiais, né? Não. A tudo, né? Um apego, você tem um guarda-roupa cheio de camiseta que você não usa mais.
que está há 10 anos ali, mas você é incapaz de pegar e tirar e doar para alguém. É um apego, né? Você não está se livrando, você não, né? Então, e assim é tudo. Então, eu acho que essa morte, ela tem que acontecer em vida. Várias coisas que você vai deixando para trás, vai deixando para trás, vai deixando para trás. De maneira que você, que é o que você falou, Dani, você tem que levar uma vida mais leve, né? E a hora, se tiver chance da morte chegar de uma maneira diferente, que não seja um acidente, né? Você vai estar tão leve, ou enfim, pelo menos resolvido, né? Uhum. Que essa transição vai ser uma coisa muito mais tranquila, né? Outra frase que eu li dele, que ele disse que ele nunca viu um guarda-roupa acompanhando o enterro fúnebre, né? Que a gente não leva nada daqui, nesse sentido. E nós nos apegamos tanto a coisas materiais, quanto à própria personalidade, aos papéis. Eu me apego ao papel de mãe, me apego ao papel da minha profissão. Quantas coisas a gente se apega e tem dificuldade de soltar, de se libertar, ou até mesmo de seguir, de seguir o próprio fluxo da vida, porque está apegado a algum aspecto desse, né? Então, a matéria de uma forma geral, não só um objeto. E se você não desapega, você não abre espaço para criar um novo. Exato, você já está sobrecarregado, né? É. Isso aí, muito bom. Gostei. Algo a declarar? Alguém quer comentar mais alguma coisa? No próximo, nós vamos ver o que Felipe fala para Jesus. Vontade de continuar, já. Mas a Dani deve estar com fome. Pois é, né? Quem manda horário de Não brunch? vou mentir. Tá bom, pessoal. Muito bom, obrigada pela presença. Segunda-feira, eu acredito que Mari e eu não chegaremos a tempo. Vamos ver. Né, Mari? Até a gente combina. Ah, por quê? Porque nós vamos viajar, gente. Ai, suas ridículas. Vamos, Dani, dá tempo. Vem, pega Como o assim? avião e vem participar do retiro com nós. Vou te mandar as informações. Mas que retiro, minha família está chegando, começa amanhã. Hoje, mas já passou a Páscoa, já estava cheio de Não, gente. mas o meu neto está aqui. Dia 1º vai um aninho. Não dá, Oh, que gente. delícia. Estou enlouquecida para pôr a casa em ordem. Nós vamos para a Serra do Roncador, num santuário. Ai, que delícia! Vamos ver, né, Mari? Mas que dia? Vai ser numa segunda-feira, isso? Não, é que é um pouquinho longe daqui, sabe? Eu não tinha me dado conta quando eu agendei a viagem. A gente vai levar só um dia e meio para ir, mais um dia e meio para voltar. Nossa Senhora, eu não ia. De carro, isso? Deus o livre, gente, não consigo. Quase desisti. Se a Mari não fosse, eu tinha ficado. Só se vai parando. Nós vamos conversando, vamos aproveitar a viagem, né, Mari? Vamos fazer do processo todo uma grande aventura. Com certeza, com certeza. Ou vão ver a estrada de chão, né, até chegar lá. Tem isso ainda. Eu estou num negócio desse, é 2 caixas de Vonal. E lá é desertão, né? né? Deu xixi a cada 2 horas. Tem que levar tudo, é para levar remédio, para levar o que precisar, porque é isolado, acho que dá uns 80 quilômetros da cidade, né? E Ah, dorme, gente, né? mas E aproveita, Vamos então, dormir numa lembra grande- das pessoas do grupo, Vou manda levar. aquela luz, energia, vibração, que Vou eu vou levar. estar precisando. Vai lá. Família toda aqui, sabe, né? Já estou assim, ó. E nós, viu, Dani? Tem um É. detalhe, nós vamos dormir na gruta. Nossa, Vai ser uma aventura vai ser. Leva repelente, gente. também. E leva uns pedaços de pau, umas cobras ali, ó. Ai, Jesus, vamos Ai, ver. gente, sou muito urbana, não Tem sei. falado do morcego da gruta, né? Hã? Lanterna. Lanterna, tá na lista, lanterna. Vocês são corajosas, mas... Não sei se eu chamo de coragem, mas... Não, vamos. Vai ser legal, vai ser legal.
Uma aventura vai Uma ser. boa aventura para vocês. Depois Obrigada. vocês contam tudo para nós. Contar tudo. Próximo encontro. Aí eu aviso, mas provavelmente a gente não chegue a tempo na segunda. Tá? Tudo bem, tá bom. Daí, como lá também a gente vai estar meio incomunicável, no caminho eu aviso, mas a probabilidade é de não chegar mesmo. Tá bom. Um abraço, pessoal. Outro para vocês. Até a Beijo. próxima. Tchau, tchau.